seu assento. Creio que eu não preciso nem ler o texto da parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. E aí a gente sabe que quando a gente lê esse texto e todo o contexto, ou o trecho de Lucas capítulo 15, o que vem na minha mente, na sua mente, é que é uma família ou pais que têm os seus filhos, que têm os seus conflitos. Eu creio que todos nós que temos famílias estamos envolvidos em alguns dos conflitos. Mas também quando nós pensamos em família, tem deveres. Tem ou não tem deveres? Tem deveres. Tem regras a serem cumpridas. Seja na vida espiritual, seja na vida em família e também seja na nossa comunidade que nós chamamos de igreja. Nós temos regras aqui. Nenhum de vocês estão aqui inserido como membro do corpo de Cristo simplesmente para fazer o que vocês querem. Não. Deus nos convocou, nós somos um corpo, uma igreja salva, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Somos uma família, mas nesta igreja tem regras. E a gente tem que cumprir as regras. E às vezes é difícil a gente cumprir algumas regras. Tomar decisões que às vezes temos que tomar. É assim esse contexto aqui. Temos desejos, temos sentimentos. Temos ou não temos? Claro que temos aqui, a gente sabe. Temos ambições, e ter ambições não é nenhum pecado. A gente tem que ser ambicioso, sim. A gente tem que buscar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, seus sonhos, seus propósitos, seus objetivos. Por isso estamos falando sobre o tema anual da igreja. Foi o ano da influência, ano passado, e a gente está aqui pensando qual vai ser o novo tema do ano de 2024. Geralmente o nosso calendário vai de março a março, então nós queremos antecipar um pouquinho, porque vem o aniversário da igreja, a gente tem que pensar, fazer planos, metas, e a gente não pode viver no esquecimento. A gente é uma família, e quanto mais unidos, irmãos, mais abençoadores somos. Mas nós temos conflitos, nós temos expectativas boas e ruins. Nem tudo deu certo no ano de 2023, em 2024 nem tudo vai dar certo, mas nós temos que ir adiante. Nós somos uma família, e isso aqui nos chama atenção para isso, para a gente viver, ser ambicioso, buscar metas, buscar, sabe, não por atalhos, mas olhar sempre para o Cristo, que é o dono do ouro, da prata. Colocar a sua vida em ordem, seja na vida conjugal, seja na sua comunhão na igreja local, seja lá na sua comunidade, onde você está, onde você trabalha. Deus nos convida, meus irmãos, a vivermos de uma forma que a gente tenha aspirações, desejo no coração. Creio que cada um de vocês que estão aqui, Ingrid está aí, tem muita gente aí que ainda está solteiro, a Carol, e uma galera aí, vocês estão pensando sobre em família, não? Em casar. Ô irmão, isso é muito bom, casar. Mas cara, para você ver como é que você vai ter que ter regras. Vai ter que colocar, sabe, uma cordinha em você muitas vezes. Não vai jogar bola hoje não, tá, Bruno? Você vai cuidar da Helena, hoje você não vai mesmo. E você vai ficar também, Lucas, com o outro. Não vai jogar na sexta-feira aqui não. Não vai no futebol. Regras. Hoje nós vamos sair juntos. Amém, Lucas? Amém, Anderson? Bianca falou, você não vai hoje, Anderson. Hoje você vai ficar com Ravi. E eu vou dar um passeio. É regras. A gente tem regras, né? E aí a gente se atenta para isso, nesse contexto que nós estamos aqui, para entender os desígnios de Deus, para a gente olhar o texto sobre esse filho, esse pai, ou os filhos que estão nesse contexto, e a gente olha para a gente mesmo, e a gente sabe que a gente tem que tomar decisões. E cuidado com as suas decisões. Cuidado com a sua própria vida, quando você pensa que a sua vida é sua mesmo. Porque nós temos a tendência, meus irmãos, de achar que a gente tem autonomia, que a gente pode. Ah, você pode, mas tem um limite. Amém ou não amém, irmãos? Você pode todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente precisa entender isso. Observe, irmãos, o texto, todo o contexto, porque para mim isso é algo extremamente lindo e abençoador. Escolhas nos transformam, ou escolhas nos deformam. Então cuidado quando você pensar em escolher alguma coisa. Eu estou fazendo para a glória de Deus, para honrar o nome dEle, ou para satisfazer os meus desejos, os meus caprichos. Nós precisamos pensar, porque o grande dilema da vida desse jovem é o dilema de todos nós, quando temos que fazer escolhas. Pensa sobre isso. As escolhas nos transformam, ou as escolhas nos deformam. Qual é o grande paradoxo da vida?
É o paradoxo do conhecimento. Eu sei todas as coisas, eu não preciso de ninguém. O homem procura respostas para tanta coisa, e a gente encontra perguntas. Mas como vai ser a minha vida agora? O que eu vou fazer com a minha vida agora? Já que eu tomei uma decisão, fiz uma escolha, o que vai ser da minha vida? A gente tem que pensar sobre isso, viu? Hoje eu fiz uma pergunta aqui. O que você espera para colocar a sua ordem financeira em dia? O que você tem que fazer? Qual é o caminho a seguir? Perguntas que a gente precisa sempre de resposta. E às vezes nós queremos que Deus nos dê a resposta. Muitas vezes a resposta está dentro da nosso próprio ambiente. Ele já deu a resposta para mim e para você. Elas estão claras e evidentes, e você ainda continua achando que Deus tem que falar com você. E às vezes Deus já falou muitas vezes com você e você não ouviu a voz de Deus. Portanto, é importante você atentar para isso. A primeira coisa é essa. O texto nos chama a atenção. O mais moço, o jovem mais moço, que tinha um pai, ele pede algo que poderia até pedir, a sua herança, aquilo que ele tinha direito, ele poderia, mas depois que o pai morresse. Naquele contexto, naquela época, o filho só podia pedir herança se o pai falecesse. Ele fez isso e antecipou e pegou aquilo que não deveria pegar no momento e fez, tomou e fez com que a sua escolha fosse a escolha que ele achou que fosse melhor para a vida dele. Então observe o texto e a gente atenta para isso, a gente entende isso, porque todas as vezes que a gente sabe sobre o livre-arbítrio é que eu tenho e você tem. Porque a gente acha que tem livre-arbítrio. Eu acho que você tem. Você pode fazer escolhas, pode ou não pode? Pode. Pode e deve fazer. Mas a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que as suas escolhas, eu vou repetir o que eu falei lá atrás, pode acabar com a sua vida, com seus sonhos, com as suas carreiras. Sim ou não, queridos? Portanto, a gente precisa entender quem é soberano. Nós cantamos hoje pela manhã: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Então Deus é soberano. E nós não podemos achar que a gente tenha a autonomia de fazer o que a gente quer, de tomar as decisões que a gente acha que tem que tomar. Observe que ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Mas se você olhar o contexto, especialmente no versículo 3, ele vai ficar ainda. Ele pede a herança, o pai dá, e a Bíblia diz que depois de alguns dias. Vê o texto do versículo 13. E é isso que a gente precisa atentar. Depois de alguns dias, reuniu tudo que tinha e foi para uma região da onde? Perto ou distante? Distante. Por que distante, irmãos? Quanto mais longe do pai, mais bagunça eu posso fazer. Essa é a ideia de liberdade. Eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. E é isso que o texto vai dizer. E lá fez o que não deveria. Porque se você tem algo que Deus te deu, você deve ser um bom administrador. Sim ou não, queridos? Se você é filho de Deus, se você é filho da promessa, se você tem a bênção de Deus, se você tem tudo que Deus tem te dado, é para você entender que o que você tem é do Senhor, não é teu. E foi justamente isso que o filho fez, tudo o contrário. Ele gastou com as coisas indevidas e gastou tudo que ele achava que era dele, autonomia. Repito, para você aqui, para quem esteve pela manhã, tudo que você tem é do Senhor. Os céus e a terra, tudo pertence ao Senhor. Você não é dono de nada. Nunca esqueça de que você não é dono de nada. Nós somos administradores de Deus, daquilo que Ele nos dá, da herança que Ele nos dá. E se você olhar todo o contexto da compaixão e da misericórdia, o que mais ama o coração de Deus é quando você entende que você é filho amado dEle, que você é muito especial para Ele, que Ele o ama, que Ele não quer que você desperdiça tudo que você acha que pode fazer e realizar. A gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento para fazer uma avaliação e um cuidado. Avalie então as suas decisões. Quando você achar que tem que fazer uma coisa, converse com Deus muitas vezes.
Eu conversava com o pastor Sinclair, meu pastor, meu amigo, como é que você fez isso, rapaz? Que decisão foi essa? Para você sair de um contexto que você estava há 18 anos, feliz do ministério. Ele vai dizer, tem coisas que Deus fala e confirma, e a gente tem que tão somente obedecer a voz de Deus. Porque a segunda igreja batista do Rio, a gente conversava depois do culto, não tem nada a ver com o Sinclair. Não tem a cara do Sinclair, mas é Deus, irmãos, que convidou o pastor Sinclair. E quando Deus nos convida para fazer escolhas, você tem que ir, avalie, ora ao Senhor, converse com pessoas, porque às vezes Deus também fala através de pessoas, cheia do Espírito Santo de Deus, converse com pessoas. O que você acha dessa decisão que eu tenho que tomar? Deus vai usar pessoas também. Ele usa pessoas, Ele usa a igreja para que a gente tome decisões certas e a gente faça as coisas certas. A herança era de quem, irmãos? Era dele e era do Pai. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Eu estou aqui como peregrino em terra estranha. Daqui a pouquinho eu posso estar nos céus, e tudo que eu deixar aqui também não é meu, é dele. E tudo que eu realizo, e tudo que eu gasto, e tudo que sou, é para ele, é para a glória dele. Se a gente entendesse isso, irmãos, nós viveríamos mais em paz. E a gente não tinha os dilemas desse filho pródigo aqui, ó. Porque o dilema desse filho pródigo é não estar satisfeito com tudo que ele tem. Tem gente que anda insatisfeito com tudo que Deus tem dado para você, o pouco e o muito. Eu sempre falo, agradeça a Deus por tudo que Deus tem te dado, e agradeça a Deus por aquilo que Ele ainda vai te dar muito mais abundantemente. E às vezes nós achamos que essa igreja não é a melhor igreja, que esse pastor não é o melhor pastor, e é verdade, que você pode ser melhor do que o outro. Nós somos tendenciosos a fazer isso. E aí o que acontece? A gente vai se gastando, e a gente gasta a vida dos outros. E quando a gente gasta a vida dos outros, a gente também peca contra Deus. Foi justamente isso que esse filho fez. Ele gastou aquilo que não era dele. Ele gastou a herança. E olha o contexto todo. Eu não preciso, vocês conhecem. E versículo 3, depois de gastar, e ele vai dizer, o 13, poucos dias, saiu para bem longe, partiu para uma terra distante, e diz o texto, e lá desperdiçou os seus bens. Não era dele, era do Senhor. Presta atenção, vou repetir aqui, tudo que vocês têm é do Senhor. E ele viveu de um modo como que foi irresponsável. Quer viver de um modo responsável? Deixa a vida me levar, me leva eu, como diz uma canção aí popular. Eu que mando na minha vida, eu que decido aquilo que eu acho que eu quero para a minha vida, que eu sei o que é o melhor para a minha vida. Cuidado, as escolhas nos transformam ou nos deformam. Em nome de Jesus, pensa sobre isso. Então observa isso. Olha o capítulo 15, 12 de Lucas. Mas olha, muito mais um pouquinho, irmãos, a questão do livre-arbítrio. Eu começo a dizer para você isso. O filho mais novo tinha liberdade, tinha ou não tinha, como todos nós aqui temos, a liberdade de utilizar a sua herança naquilo que ele achava que tinha que usar. Você tem livre-arbítrio, né? Mas presta atenção, você pode gastar dinheiro naquilo que não é pão? Pode, se for para a glória de Deus, se for para deixar a sua esposa mais bonita, você mais bonito, comprar uma roupa, comprar um sapato. Não é pão, mas é algo que Deus tem te dado. Olhai os lírios do campo, lembra a Bíblia? É para a gente olhar, para a gente entender que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a herança que eu tenho é do Senhor. A parábola, meus irmãos, nos chama a atenção para o livre-arbítrio. O que eu posso, o que eu não posso, até onde eu posso ir. Deus não depende, irmão, do tempo. Deus também não depende da parte atemporal. Na verdade é isso, Ele permanece indeterminado. Ele é absoluto, como eu disse no cântico. Ele é tudo que eu preciso. Eu gosto daquele cântico. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Quando eu entendo que Deus é tudo para mim, irmãos, eu entendo que eu não tenho poder de autonomia.
De maneira nenhuma. Se o homem é autônomo, logo Deus é um Deus imparcial, um Deus pela metade. Não há possibilidade de Deus ser soberano quando eu acho que eu sou autônomo, quando eu acho que eu sou e que eu tenho, e tudo que eu faço, eu tenho direito e eu tenho poder para isso. Eu deixo de achar que Deus é tudo na minha vida. Ele passa a ser mais um que está do meu lado. Ele não está sobre a minha vida. Holisticamente, Ele não está da planta dos meus pés até a minha cabeça. Ele é um Deus pela metade. Deus é um Deus completo, todo-poderoso, que tem a liberdade de fazer com que a minha vida seja realmente aquilo que eu quero, mas que eu faça a vontade de Deus. Olha o texto em seguida, irmãos. O texto nos chama a atenção. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Irmãos, por que as pessoas passam necessidade? Por que no momento de escassez a gente não procura, sabe, tomar decisões que a gente faça uma alta avaliação daquilo que somos e daquilo que nós estamos fazendo, realizando? É justamente isso. No capítulo 13, 14, 15, ele vai nos chamar a atenção para isso. Há um texto, meus irmãos, de A.W. Pink, ele diz assim: a vontade humana é a faculdade de escolha, a causa imediata de todas as nossas ações. Embora a Bíblia deixe claro que a liberdade humana esteja sujeita à soberania de Deus e que não participamos do plano eterno de Deus como robôs, sendo então coagidos contra a vontade dEle. Parece, meus irmãos, paradoxal. E por mais que pareça, irmãos, ter livre escolha jamais, presta atenção, anula a soberania de Deus. Você pertence ao Senhor. Você está debaixo de um Deus que sabe de todas as coisas. E quando você entende isso, a sua vida vai ser mais leve. E você não vai passar os perrengues que esse jovem aqui, o filho mais moço dessa parábola, passou. Nem no Éden, irmãos, nem no Éden, Eva e Adão tinham autonomia para fazer o que eles sabiam, o que podia, o que não podia fazer, sim ou não? Eles fizeram conscientes, e um vai culpar o outro. Quando a gente faz escolhas erradas, a gente tem a tendência de culpar o outro. Você errou, você também errou. Não adianta se justificar e acusar alguém. Reconheça que você pecou, reconheça que você errou e confesse os seus pecados, como o salmista Davi, quando ele vai pecar no seu pecado, ele vai falar isso no capítulo 51, acho que me parece no versículo 10 do Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Me ajuda, Senhor, a ser melhor, me ajuda a trilhar um caminho que faça a vontade de Deus. Quando a gente entende isso, a gente vai ter essa percepção que a vontade humana não pode ser soberana e serva, não pode ser a questão de causa e efeito, de maneira nenhuma. Podemos de verdade afirmar, irmãos, que Deus, porque eu penso assim, lá no Éden, Deus já sabia o que ia fazer. Sabia ou não sabia? Ele sabia aonde o homem ia chegar e o que ele ia fazer, o que ele fez, trazendo o seu filho para morrer por pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de todo mundo. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente sabe que lá no jardim do Éden, o Senhor já estava no controle de tudo. Ele sabia muito bem o que ia fazer. Ele já tinha o remédio antes da doença chegar. E o remédio, meus irmãos, da doença do pecado é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. É isso que a gente precisa aprender e entender os desígnios do Senhor. Nossa vida muda, irmãos, quando nós estamos perto ou longe de Deus. Perto de Deus também Deus muda, e longe também Deus muda. Aparentemente esse jovem estava perto ou longe de Deus. Ele foi para uma terra longínqua, mas ele estava lá, no contexto, gastando tudo que não era dele. Mas de verdade, irmãos, ele poderia, e a Bíblia diz que ele fez isso. Perceba, irmãos, que no contexto, o filho pródigo partiu para uma terra distante e se perdeu. E a gente pensa da ovelha perdida que se perdeu. Lembra da dracma perdida, da ovelha perdida? Mas aqui há algo interessante, porque
na ovelha perdida é algo que distante que se perdeu, mas alguém foi procurar. Quando você pega a dracma perdida, quando você vai ler a parábola da dracma perdida, a gente vai ver que logo em seguida ela também racha. Algo que estava perdido, alguém foi lá e buscou. Mas quando você olha a parábola do filho pródigo, é algo totalmente diferente, possui uma particularidade. E é isso que a gente precisa entender. Tem gente que vai atrás de alguma coisa, busca e acha. Olha a parábola da dracma perdida. Ela procurou, iluminou e achou. Alguém que estava perdido, a última ovelha, alguém foi lá, buscou e trouxe a ovelha para o lugar. O filho pródigo não, irmãos. Ninguém foi procurar ele. Sabe por quê, queridos? Ele estava perdido em si mesmo. E esse é um dos dilemas da vida, quando as pessoas não se reconhecem mais. Ela está perdida dentro dela mesma, ela não sabe o que fazer. Ela está num buraco, lá no fundo do poço. Esse é o contexto. Alguém que se perdeu em si mesmo, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, tomou decisões erradas e agora ele está lá, irmãos. Aonde? É onde o diabo sempre coloca as pessoas, no buraco, na escassez. Deus às vezes traz algumas coisas, meus irmãos, para nós, é para a gente entender o desígnio dele. Algumas coisas acontecem em nossas vidas, é para você entender que ele está no controle, ele é soberano, ele faz tudo acontecer na hora certa, no momento exato. Nenhum filho morre porque foi a vontade de Deus, ninguém se perde porque foi a vontade de Deus. Às vezes, meus irmãos, são atos nossos, do nosso jeito, que as coisas acontecem em nossas vidas quando a gente não pede a orientação de Deus daquilo que nós vamos realizar e fazer, queridos. O caso do filho pródigo é esse. Ele perdeu dentro de si mesmo seus valores. Aonde ele estava, irmão? Na casa do pai. Não ouviu o pai, não falou: pai, o que o senhor acha disso? O texto não diz, irmãos. Ele perdeu a sua fé, ele foi sufocado pelos seus desejos carnais, mulheres, prostituição, vício. Quantas pessoas que você sabe nesse exato momento que não consegue sair do seu ambiente pernicioso, que ele até queria sair, mas a força dos seus vícios, dos seus desejos carnais são tão grandes que ele não tem força. E você olha para ele: Deus, tem misericórdia, eu queria muito fazer alguma coisa por ele. Esse é o contexto, irmão, do filho pródigo. Isso nos lembra, irmãos, o conselho do apóstolo Paulo, de Gálatas 6:8. Além disso, nos aconselha a viver dirigido pelo Espírito, não pela carne. Vemos um filho pródigo claramente compromissado com a sua vida pecaminosa. Quantas pessoas estão vivendo assim, irmãos? Sem rumo, sem direção, estão envolvidos, são de fato evangélicos. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra evangélico, porque a gente precisa de gente crente, de cristão salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, pessoas de caráter, de integridade, sabe? Que pode olhar para você nos seus olhos e dizer: eu sou um servo do Senhor. Eu estou cansado desse termo evangélico, irmãos, de todo o meu coração. Não gosto nem de falar ele é evangélico, porque às vezes o cara faz tudo e diz que é evangélico. Tem gente que está no termo cantando música popular e grava um hino, um louvor para ganhar dinheiro e diz: eu agora também sou evangélico. O populismo, o popular, isso não agrada o coração de Deus. Ele precisava então, irmãos, passar por tudo o que passou. Não, irmãos, nem eu e nem você podemos passar por tudo que você de repente já passou, eu já passei. Não, muitas vezes é porque a gente fez as coisas erradas. Se alguém está sofrendo hoje, bota um pouquinho aí na tua conta, não bota na conta de Deus não, tá? Se você não é o que deveria ser hoje, a culpa não é de Deus, não é sua. Se você não está realizando tudo que Deus gostaria que você realizasse, a culpa não é de Deus, é sua. É justamente isso, irmãos, que o texto nos chama a atenção. Ele caiu, ele pensou. Pensar, irmão, não é se arrepender. Presta atenção, tá? Cair em si também não é se arrepender. Eu posso cair em si e continuar pecando. Errei, né? Quantos conflitos na Bíblia você encontra de pessoas que reconheceu, mas não confessou seus pecados e morreu sem confissão de pecado? Mas ele pode também, irmãos, ser o início
um arrependimento verdadeiro. E é isso que acontece nesse contexto. Assim como a saudade que ele sentia da onde? Da casa do pai. Tem gente, irmão, que não aguenta ficar nem uma semana longe da casa do pai, né? Da mãe. Ele sente logo saudade. Morri de rir com o irmão que falou que, não sei quem contou essa história, foi essa semana, falou que ele foi para a casa do pai, mas chegou lá, estava um calor enorme, e ela sentiu, eu estou com saudade da mamãe, porque na casa da mamãe tinha ar-condicionado. Eu não sei quem me contou essa história. Então ela foi correndo, na verdade ela não estava com saudade da mamãe, estava com saudade do ar-condicionado. Olha que coisa interessante, né? Então ela foi correndo, ela não estava com muito calor. Eu fui para cá, alguém me contou essa história hoje pela manhã dessa semana, e eu estava rindo sobre isso. Assim, irmãos, a gente vê aqui todo esse contexto, e a gente tem que ter essa consciência espiritual, porque se a gente não tiver, irmãos, a gente vai perder a bênção, sabia? A bênção de ser o que Deus deseja que nós sejamos. Precisamos aprender a honrar a Deus, irmãos. Honra a Deus com tudo que você tem. Honra a Deus com seus bens. Honra a Deus com seus talentos. Honra a Deus com seus dons. Honra a Deus com a sua integridade. Honra a Deus com os seus negócios. Honra o Senhor. Honra as pessoas que te cercam. Honra a sua liderança. Respeite a sua liderança. Respeita quem é soberano sobre a sua vida. Isso é algo espiritual. Devemos honrar a Deus, devemos dar glória a Deus, devemos honrar o pai, a mãe, o vó, o vovô. Eu sempre ensino meus filhos, onde você vai, dê benção ao seu tio. Vai lá, dá benção, não importa. Vai, beija todo mundo, abraça todo mundo. Falei, por que você não abraçou? Vai lá e abraça de novo. Você já falou com o tio, já falou com a mamãe, já falou com a vovó, vai lá de novo, cumprimenta. Isso é honra. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o seu filho a honrar o teu pai e a tua mãe, porque eles vão crescer dentro desse contexto de que eu tenho que honrar a Deus. Irmãos, quando eu honro a Deus, eu honro meus pais. Eu não faço nada para envergonhar o meu pai. Eu não faço também nada para envergonhar o meu pai que está no céu, porque quando você pensa em não envergonhar o seu pai, você está pensando no pai das luzes, no pai que está lá em cima. Então eu honro meu pai, apesar do meu pai. Ele é o meu pai, eu vou honrar. Meu pai não merece, mas eu vou honrar porque ele é meu pai, ele é meu pai, ele é meu pai. Ah, mas ele é teu pai. Honra teu pai. Ah, mas é teu pai. Nunca esqueça disso, querido. Honra. Esse filho aqui, mais novo, não honrou a Deus. Não pensou em Deus. Não pensou em seu pai. Então pensa no seu pai espiritual nesta noite, meu querido. Pense em honrar a Deus em todas as coisas, e glorificar a Deus sobre todas as coisas. Honra não pelo que Ele é, mas não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é na sua vida. Ele é o Senhor, o Salvador, o Senhor da sua vida. Ele manda em você, Ele é soberano sobre a sua vida. Por mais que eu não seja o líder que você gosta, eu sou o teu líder. Honre e respeite os seus pastores que passarem por aqui, porque eu sempre fiz isso. Eu sempre me humilhei de toda a minha liderança. Nunca estendi uma voz para um líder. Sabe por quê? Porque eu aprendi a honrar. Eu ensinei a honrar. E quando você ensina a honrar, você também é honrado e glorificado pelo Pai das luzes. Honra teu pai, honra a tua liderança, honra o teu pastor, honra o seu diácono, aquele que está na recepção. Honra. Honra devida lá o seu patrão. Eu nunca esqueço que eu achei que eu podia muitas coisas na minha empresa, que eu trabalhei até 2003. Eu cheguei lá achando que poderia fazer muita coisa, e eu comecei a fazer as coisas. Eu falei, aqui, falou, Gidiel, presta atenção, olha para mim aqui, fica quietinho. Essa foi mais ou menos assim a frase de hoje, né? Faça o que eu mando e guarda o que você sabe. Eu nunca esqueci dessa frase do meu chefe. Faça o que eu mando e guarda o que você sabe. Você está aprendendo, então aprenda primeiro. Aprenda a liderar para depois então você ir adiante. Aprendi isso aqui também como fase, como prece na minha vida, como oração. Finalizando, irmãos, honrar é considerar. E é justamente isso que o filho pródigo não fez. E é justamente que muita gente, como filhos amados de Deus, preste atenção, você que está aqui nesta noite, você que é membro dessa igreja, nós somos filhos amados de Deus. E não pensa que aqui é lugar somente de filhos amados de Deus. Aqui, irmãos,
é lugar dos iguais. Não somos melhores e piores do que ninguém, nós somos iguais diante de Deus. Todos são pecadores, e diz a palavra, estamos destituídos da glória dele. Mas aqui também não é lugar como todo mundo quer que a igreja seja, uma igreja acolhedora, acolhe todo mundo que está em pecado, todo mundo, não, sim, a gente ama, a gente acolhe, a gente abraça, mas a igreja é lugar de transformação, de regeneração, de salvação. Não é acolher todo mundo e achar que todo mundo pode ser transformado, pode, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sim, você pode fazer parte da igreja local. Essa é a igreja de Jesus Cristo nesse tempo, queridos. Aliás, o que temos na vida, irmãos? A não ser honrar o nosso Salvador. Honrar não é lugar de status. Honrar é você respeitar, é você se submeter, apesar de não ter medo de sentir amado, porque o retorno aqui, irmãos, é algo extremamente complexo para mim e talvez para você. Apesar de não ter medo de não receber o amor, ele vai voltando. E é isso que a gente precisa, dessa consciência, essa consciência espiritual, que eu não posso tudo, de que você não pode tudo, porque às vezes a gente faz muitas coisas que não glorifica a Deus, e a gente fez porque achamos que poderíamos fazer. Mas quando a gente tem essa consciência, irmãos, daquilo que eu faço, isso expressa, irmãos, a minha tristeza, que eu pequei, que eu errei, que eu não deveria fazer. Essa consciência do meu pecado, da minha relação com Deus. A sua maior esperança, irmãos, a minha maior esperança, a sua maior esperança, e a maior esperança desse filho pródigo ainda estava latente no seu coração. E eu gosto dessa ideia aqui de que, poxa vida, eu poderia estar num lugar muito melhor do que eu estou hoje. Poxa vida, por que eu fiz isso? E é isso que me chama a atenção, nessa percepção da causa e do efeito, irmãos. Onde você vai tirar, irmãos, algumas coisas? Se você tira algumas coisas da tua vida, se você vai tirando todas as coisas da tua vida que era relevante, que era abençoadora, que era importante para você, se você vai tirando as coisas, um dia vai faltar. Foi isso que ele fez, irmãos. Ele foi gastando tudo. Então, em nome de Jesus, você que está aqui nesta noite, o que você tem tirado? O que você arrancou da sua vida? E que precisa pedir a Deus de novo: Senhor, eu arranquei o amor, a compaixão, a graça, eu arranquei os abraços, os sentimentos, as lágrimas, a afeição, a empatia. Fala com Deus. Eu vou retornar, eu vou voltar, eu vou refazer o caminho, e eu vou pedir perdão, eu vou me reconciliar, porque a gente só pode reconciliar com o pai da terra, ou com o irmão da terra, com a irmã da terra, se a gente reconciliar com Deus. Senão não tem como Deus agir e trabalhar e transformar, queridos. Uma pessoa sem Deus, irmãos, a presença de Deus é uma grande ilusão. A ilusão promovida pelo pecado está acabando na vida desse jovem. O que vemos no texto, meus irmãos, Lucas 15, 14. Observa o texto. Então colocou a serviço cidadãos dos países, e este mandou para os campos para cuidar de porcos. Ele desejava, irmãos, desejo de encher o estômago com alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse contexto, meus irmãos, nos chama a atenção para algumas coisas. Às vezes é isso que o Satanás, o diabo, faz na vida de muitas pessoas. Ele cega os entendimentos, e a gente passa a não ver como deveríamos ver. A gente não enxerga como nós gostaríamos de enxergar. A gente não vê como nós deveríamos ver. A gente não olha mais com os olhos de Deus. Como está escrito lá em 2 Coríntios 4:4.
Na verdade, a gente precisa retornar, irmãos, para a vida. Enfrentar, irmãos, muitas vezes o desprezo, porque quando nós estamos perdidos, machucados, feridos, a necessidade do filho aumenta mais e mais e mais. Quanto mais paupérrimos, quanto mais longe de Deus. E aí o texto diz: na medida que a sua fome aumentava, seus desejos se tornavam menos exigentes. Ele passou a desejar a comida dos porcos. O texto é tão claro. Alfarrobeira. Eu vou dizer o que é isso. Era uma ração utilizada para animais na Palestina. Apenas pessoas mais necessitadas é que utilizavas como alimento. As pessoas comiam. Ele desejou, mas não precisou. E aí ele cai em si. A escassez, a fome, a ausência de amor trouxeram quem esse jovem, irmãos? De volta. Olha o versículo 17. Ele traz o filho de Jesus de volta. Isso nos faz entender, irmãos. E repito aqui: o pecado nos afasta de Deus, e o pecado também nos tira o entendimento. Agora ele já não é mais aquele inconsequente. As experiências que ele adquiriu no sofrimento levam ele a fazer uma comparação. E isso é algo extremamente lindo. A parábola do filho pródigo procura nesse ponto mostrar a humanidade desse homem. E a minha, a sua. Somos fracos, irmãos. Nós somos pecadores, aprenda isso. Que nós somos imperfeitos. Que a igreja é lugar de gente imperfeitas. É lugar também de pessoas que se arrependem, que confessam seus pecados e volta. Quantas vezes vai ser necessário eu voltar para Deus? Todas as vezes que eu pecar, todas as vezes que eu me afastar, eu tenho que voltar. É isso que o Senhor nos chama. E a minha aplicação nesta noite: Deus é um Deus bondoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que faz com que o ambiente de paz seja preparado. Aí eu fico imaginando na decisão desse filho pródigo. Para mim ele foi muito assim: vou voltar. Tem gente assim, sabe, irmão? Vou voltar. Já que estou todo arrebentado mesmo, eu não tenho para onde ir, mas eu tenho a casa do Pai. Isso é interessante a gente pensar, mano. Será que a gente vai deixar a nossa vida ficar igual ao do filho pródigo? Não, irmão, em nome de Jesus. Essa disposição, irmãos, dele voltar, eu repito aqui, tem a ver com mudança, tem a ver com transformação, tem a ver com arrependimento, tem a ver com submissão profunda, tem a ver com humilhação, tem a ver com metanoia, transformação. Porque o que muda a vida das pessoas é a transformação. Ele quer ser transformado. A aplicação desta noite irmãos, eu quero deixar bem claro aqui nesta noite: é preciso, repito aqui, que nós estejamos atentos. O que está escrito em Hebreus 3, de 7 a 11. Se puder abrir para nós, eu quero ler esse texto. Porque é justamente isso que o filho pródigo entendeu. Ele ouviu a voz do Espírito, ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu, ele foi tocado, e ele cai em si. Ele vai dizer: quantos dos que trabalham com meu pai têm o melhor jornaleiro? Eu não quero ser mais o filho, não quero ser qualquer um menos, não quero ser mais. Olha o arrependimento, olha a questão de pedir perdão, de procrastinar. Não, ele não vai procrastinar, não, ele vai adiante. Olha o texto, irmãos, de Hebreus, está ali, assim como diz o Espírito. Se hoje, se ouvir a voz, não endureça o quê? O seu coração, como a rebelião. Arranca essa rebeldia do teu coração. A minha vida é assim mesmo, é assim mesmo. Tira esse pensamento maligno do teu coração e da tua mente. Não endureça o seu coração. Tira a rebelião no dia da provação do deserto. E ele vai dizer assim, no versículo 11, pode ir no versículo 11: assim jurei a mim, a ira, não entrarão no meu descanso. Se a gente não se arrepender, se a gente não se confessar, não haverá, irmãos, quebrantamento, não haverá arrependimento. Não houve adiamento. Ele não apenas desejou voltar para a casa do Pai. Tem muita gente aqui nesta noite que vem quase todos os domingos na casa do Pai,
mas ainda não voltou para a casa do Pai. Não voltou de verdade. O texto de Hebreus é bem claro: arrependa-te. Muitas pessoas esperam que o próprio Deus faça isso, ou faça tudo. Não pode. Nós somos pessoas que têm o poder de tomar decisões. O filho pródigo recebe, ele chega em casa, ele vai chegando em casa, e ele chega em casa, e para mim esse texto é um dos mais lindos. Eu quero usar somente o versículo 21 e 22, porque no 20 ele levanta e ele vai. Eu vou ler o 20, irmãos. E levantando-se foi. É difícil levantar quando a gente está caído, irmãos. Quando a gente está estagnado, inércia. Ele foi para o Pai, e estando ele ainda longe. Irmãos, eu gosto dessa ideia de longe. Seu Pai viu. Deus sempre nos vê, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas erradas que você está fazendo. Tudo que você não deveria fazer, Ele sabe. Ele vê. Os olhos de Deus estão patentes em todas as coisas, todos os detalhes. Você não pode esconder nada de pastor, de diácono, de ninguém. Você não pode, porque Deus ilumina toda a sua vida. Todos os dias Ele sabe o que você fez de errado e fez de bom. Seu Pai o viu. E eu gosto dessa ideia, irmãos. Encheu-se de compaixão. Agora pensa comigo, um pai correndo e abraçando. Olha o texto, correndo, irmão. Eu não sei a idade desse pai, mas imagina o pai correndo. Correndo. Lançou-se ao seu pescoço e beijou. Esse é um Deus, irmãos, que eu amo, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, que está nos convidando, nos chamando para o recomeço da sua própria vida nesse ano 2024. Recomeçar diferente, se rendendo, se quebrantando aos pés do Mestre. Por que o Papai do Céu viu? Porque Deus está sempre esperando, irmãos. Por que o Papai do Céu viu? Porque todo dia está esperando a sua decisão de voltar, de recomeçar a sua vida espiritual, de pegar tudo que você tem de bom e transformar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Ele está sempre olhando para nós. Ele está olhando para mim e para você. O jovem já não era mais o mesmo, estava desfigurado. Agora fica imaginando o papai abraçando, beijando, todo sujo, todo arrebentado, aquele pai beijando. Eu fico imaginando. Lucas 15, 20 diz, irmãos, compaixão, correu. E a minha aplicação, e eu termino aqui, irmãos. Quanto ao outro filho, não quero falar dele, porque tem muita gente igual ao outro filho. Está aqui, está na casa do pai, mas não faz nenhuma diferença. E nem só, mas acha que é. Tem gente que acha que é filho de Deus, está dentro da igreja e perdido dentro da igreja. Esse é um que estava perdido dentro da igreja, o filho pródigo. Tem muita gente assim, irmãos, na igreja do Senhor Jesus, de uma forma geral. Romanos 3:22 fala de pecados. 23 diz assim: pois que todos pecados e não alcançarão o padrão da glória de Deus. Eu sou um pecador, cada um de nós, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nosso pecado. E Deus apresentou Jesus como sacrifício de pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Olha como diz o texto: mas Ele planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo e pecador que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Há uma canção que eu pedi ao irmão Lucas para cantar para nós, que vai ser o fechamento desse